Olá, sejam bem-vindos ao canal Amiguchos Crochê. Eu sou a Cris e nesta aula passo a passo iremos produzir este lindo cavalinho em amigurumi, uma peça super fofa em crochê que ficou com um ótimo tamanho para os pequenos brincarem, e que também pode ser utilizado em enfeites como porta-maternidade. E se utilizar um fio mais fino, ele ficará menor, podendo compor também um lindo mobile de berço. Agora imagine um quartinho de bebê no tema fazendinha, com cavalinhos como este na decoração. Ficaria lindo, não é mesmo? Apesar de ser rico em detalhes, este amigurumi é muito fácil e rápido de tecer. E sabe o que é melhor? Você pode personalizar o seu cavalinho com as cores de sua preferência. Todo o material utilizado na aula vai estar aqui na descrição desse vídeo, então já separa suas agulhas e fios e vem comigo produzir esta fofura. Vamos começar o nosso cavalinho pela cabeça, iniciando então com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Antes vamos prender aqui o nosso anel com um pontinho. Pronto. E agora vamos seguir com 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar esse anel. Já vou colocar aqui o meu marcador de início de carreiras, que aqui estarei utilizando um fio mais fino, mas pode ser também aqueles marcadores plásticos. E vamos seguir então para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vamos prendendo aquele fio que ficou de sobra do anel ali atrás, juntamente com os pontos. Então, serão 2 pontos baixos para cada ponto. Prende esse fio ali nos primeiros pontinhos e depois já pode soltar. Assim ele já fica arrematado. Pronto, ó, já vou soltar ele e seguir então com 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Pronto, finalizei a carreira. Vou puxar aqui meu marcador, marcando então o início da próxima carreira, que será a número 3. E esta carreira será de um aumento e um ponto baixo. Fiz um aumento, no ponto seguinte, um ponto baixo. E sigo repetindo agora até o final da carreira. Um aumento e um ponto baixo, até chegar no final, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos. Fiz aqui o meu aumento e agora eu sigo com 2 pontos baixos. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira. Um aumento e 2 pontos baixos, até chegar no final, totalizando 24 pontos. Na carreira de número 5, nós já vamos iniciar as trocas de cores, que também vai estar escrito aqui na legenda na cor amarela. Quando estiver com cor amarelo, nós trocamos aqui a nossa linha para a cor branca, certo? Então, vamos iniciar aqui com um aumento, que eu já fiz, e agora 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Vamos repetir mais uma vez. Um aumento. E agora seguem com mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Agora vamos fazer um aumento. 2 pontos baixos juntos, né? E agora segue com 2 pontos baixos. Um ponto baixo. E aqui nesse segundo ponto, nós já vamos fazer a troca de cor. E como nós vamos fazer? Nós vamos arrematar somente essa primeira alcinha aqui, ó. E já vamos finalizar esse ponto com a cor branca, trocando aqui a cor. Desta forma, a nossa troca de cor fica bem bonitinha, não fica aquele degrau aparecendo.
e o acabamento fica muito melhor. Então, finalizamos aqui este último pontinho, já com a cor branca, e vamos dar um nó aqui atrás já, para prender esses fios. E agora vamos seguir sempre a legenda aqui acima, que as cores vão estar diferentes sempre que a gente alterar a cor aqui, é essa parte amarela da legenda. Então, na parte amarela da legenda é a nossa cor branca aqui no fio, certo? E aqui, ó, seria um aumento e 3 pontos baixos. O terceiro ponto é o branco, por isso que na receita está escrito diferente. Mas seria uma carreira toda de um aumento e 3 pontos baixos. A única diferença é que nós vamos trocar as cores, por isso que na legenda vai estar um pouco diferente. Então, aqui eu fiz o meu terceiro ponto, ó, um aumento, 1, 2, 3. O terceiro ponto já foi com branco. E agora nós vamos fazer um aumento com a cor branca ainda, só que no segundo ponto do aumento, nós já vamos fazer a alteração de cor novamente, conforme está aqui na receita. Nós vamos alterar aqui no último ponto, pegando já a cor anterior, só que antes eu tenho que arrematar esta primeira alcinha aqui com branco, e agora sim eu pego a cor anterior e arremato o restante do ponto. Puxa bem o fio branco ali atrás, para apertar bem o pontinho, certo? E aí a gente vai seguir com mais 3 pontos baixos agora. Neste primeiro ponto, eu vou prender aquele fio que ficou ali atrás, ó. Sempre prende o fio atrás no primeiro pontinho. Então, fiz 1, 2 e 3 pontos baixos. E agora vamos seguir com um aumento e 3 pontos baixos vezes 2. Então, vamos fazer aqui um aumento e 3 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. E repete mais uma vez, um aumento e 3 pontos baixos, até chegar ali no final da carreira, totalizando 30 pontos. Pronto. Finalizamos então a carreira com 30 pontos. Aqui está a nossa troca de cor. E vamos seguir para a próxima carreira. A carreira de número 6 será de um aumento e 4 pontos baixos. E aí nós vamos iniciar então fazendo igual o que a gente fez na carreira anterior, só que vai aumentar ali a parte branca. Então, vamos fazer um aumento, agora 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Vamos repetir mais uma vez, um aumento, 4 pontos baixos, agora 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Vamos fazer mais uma vez um aumento. E agora 3 pontos baixos com esta cor. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. E aqui a gente já vai alterar a cor. Então, eu vou arrematar somente uma das alcinhas aqui, com este fio, e já troco para a cor branca, que seria o nosso quarto ponto baixo, só que ele já vai ser com o branco. Então, ali na receita vai estar um ponto baixo em amarelo. Puxa bem o fio, sempre puxa bem os fios quando faz a troca de cor. E agora, no primeiro ponto que for fazer, a gente já prende esses 2 fios aqui atrás, ó. E a gente sempre deixa uma sobrinha de fio atrás. Então, vamos fazer o nosso ponto, um ponto baixo aqui na cor branca. E agora, no ponto seguinte, será um aumento. E segue com mais 2 pontos baixos. Um ponto baixo. E agora, no segundo ponto baixo, a gente faz a troca de cor novamente. Vamos arrematar só a primeira alcinha. Já altera a cor ali para a cor anterior, deixando uma sobrinha de fio ali atrás, ó. Sempre deixa uma sobrinha de fio. Arremata o restante do ponto, puxa bem o branco.
para que esse ponto não fique aberto e aparecendo essa divisão das cores. E agora nós vamos seguir com 2 pontos baixos, sendo que nós vamos prender ali no primeiro pontinho aqueles fios ali atrás. Pronto. Fiz um ponto baixo e agora o segundo ponto baixo. E segue agora com um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira. Mais 2 vezes. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Repete mais uma vez. Um aumento e 4 pontos baixos. Até chegar ali no final da carreira, totalizando 36 pontos. Pronto. Ó. E aqui a nossa manchinha já aumentou de tamanho. A carreira de número 7, nós vamos iniciar com 17 pontos baixos nesta cor. E depois vamos fazer 5 pontos baixos na cor branca. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e no último aqui, que é o 17, nós vamos fazer a troca de cor. Vou arrematar só a primeira alcinha, já pego o fio branco, deixo uma sobrinha de fio aqui atrás e já arremato o restante do ponto com a cor branca. Puxa bem ali o fio e vamos fazer agora 5 pontos baixos com essa cor branca. Prende ali os fios no primeiro pontinho. Um ponto baixo. 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Nesse quinto ponto, a gente arremata só uma alcinha do ponto e já faz a troca de cor aqui, deixando a sobrinha ali atrás. Já arremata ele com a cor nova. E uma dica para esses fios não embolarem, não se enrolarem todo, é colocar um novelo para cada lado do seu corpo. Assim evita de os fios se enrolarem ali e atrapalhar na hora de você fazer a troca de cor. Vamos seguir agora com 14 pontos baixos até o final da carreira. Prende no primeiro ponto ali os fios. Então, aqui foi um ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, finalizando então a carreira com 36 pontos. A carreira de número 8, nós vamos iniciar com um aumento e 5 pontos baixos, vezes 2. Então, aqui é um aumento. E agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Vamos repetir mais uma vez. Um aumento. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Vamos fazer agora um aumento. 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E aqui nesse quarto ponto a gente já vai trocar a cor. Troca a cor e vamos seguir com o quinto ponto, que será ali um ponto baixo.
puxa ali atrás o fio e faz um ponto baixo. Então, com o branco, no ponto seguinte, prendendo os fios ali atrás no primeiro ponto. Agora segue com um aumento, 2 pontos baixos no ponto seguinte. E 3 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e agora o terceiro ponto baixo com branco. E já vamos arrematar ali o restante do ponto com a cor anterior. Deixa a sobrinha de fio ali atrás e faz a troca de cor. Puxa bem o fio. Segue agora com 2 pontos baixos. Prende ali os fios ali atrás no primeiro ponto. Fiz um ponto baixo e agora o segundo ponto baixo. E segue com um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira. Um aumento, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo mais uma vez, um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. A carreira de número 9, vamos fazer um aumento e agora 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E segue repetindo mais duas vezes. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Mais uma vez, um aumento, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E nesse sexto ponto, a gente faz a troca de cor. Arremata ali só a primeira alcinha, troca a cor para o branco, deixando a sobrinha de fio e arremata o restante do ponto. Puxa bem o fio ali atrás e segue agora com um aumento, e 4 pontos baixos. Um ponto baixo, 2, 3 e 4 pontos baixos. Vamos trocar a cor aqui, então arremata só uma alcinha, já faz a alteração ali de cor, arremata o restante do ponto, puxa bem o fio e segue agora com 2 pontos baixos, prendendo ali os fios ali atrás no primeiro pontinho. E agora mais um ponto baixo e segue agora com um aumento e 6 pontos baixos. Um aumento e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Mais uma vez, um aumento e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 48 pontos. As carreiras de número 10 e 11 serão iguais, então vamos seguir agora com 25 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. E nesse número 25 a gente vai fazer a troca de cor. Arremata uma alcinha do ponto, troca a cor para o branco, arremata com ele, puxa bem o fio ali atrás e agora segue com 5 pontos baixos com a cor branca, prendendo os fios ali atrás no primeiro ponto. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. No quinto ponto, a gente faz a alteração de cor novamente. Arremata só uma alcinha do ponto, pega o fio anterior, arremata já com ele, deixando ali a sobrinha de fio, puxa bem os fios atrás. Agora, prende ali no primeiro pontinho, vamos seguir com 18 pontos baixos. Vamos prender ali no primeiro ponto os fios. Então, fiz um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 pontos baixos. Finalizamos então a carreira com 48 pontos e agora é só fazer mais uma carreira igualzinha. A carreira de número 11 é só você repetir aqui esta última carreira. Já finalizei aqui a carreira de número 11, então temos duas carreiras iguais e agora seguimos para a carreira de número 12. Vamos iniciar então com um aumento e 7 pontos baixos. Um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E vamos repetir mais duas vezes. Um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E mais uma vez, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. No ponto seguinte, vamos fazer um aumento, sendo que no segundo ponto nós já vamos fazer a nossa troca de cor. Então, vamos fazer aqui um ponto baixo e juntamente com ele o segundo ponto baixo do aumento, só que nós vamos arrematar aqui a primeira alcinha do ponto e alterar a cor para o branco, arrematando o restante do ponto. Puxa bem ali o fio atrás e segue agora com 5 pontos baixos, sendo que no primeiro ponto vamos prender os fios ali atrás. Fiz então o primeiro ponto baixo, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Nesse quinto ponto, a gente já faz a alteração de cor novamente. Arremata o restante do ponto já com a cor anterior, puxa bem o fio. Vamos seguir agora com 2 pontos baixos, prendendo ali os fios no primeiro ponto. Um ponto baixo e o segundo ponto baixo. E agora vamos seguir com um aumento e 7 pontos baixos até o final da carreira. Um aumento. 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7 pontos baixos. Vamos repetir mais uma vez, um aumento e 7 pontos baixos, até o final desta carreira, totalizando 54 pontos. Vamos então para a carreira de número 13, que será de um aumento e 8 pontos baixos. Fiz aqui um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Vamos repetir mais duas vezes. Um aumento e 8 pontos baixos. Fiz aqui o aumento, agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Mais uma vez, um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Agora vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos ainda com esta cor, um ponto baixo, e agora no segundo ponto baixo a gente vai fazer a alteração de cor. Arremata só a primeira alcinha do ponto, troca a cor aqui para branca e arremata o restante do ponto. Puxa bem o fio ali atrás e segue agora somente com 3 pontos baixos com esta cor branca, prendendo já os fios ali atrás do primeiro ponto. Um ponto baixo, 2 e 3 pontos baixos. E aqui no terceiro a gente já altera a cor novamente. Troca aqui a cor, puxa ali o fio e agora segue com mais 3 pontos baixos, prendendo os fios ali atrás do primeiro ponto. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, e aqui a gente já pode cortar o fio branco, que a gente já encerrou a manchinha aqui da testa do nosso cavalinho. Vamos só amarrar aqui este fio aqui atrás. Vou pegar aqui um dos fios que ficaram mesmo ali sobrando e já vou dar o nó. Prontinho. E agora a gente vai fazer aqui o terceiro ponto que faltou. Eu fiz só 2 dos pontos ali, falta o terceiro e nós já vamos prender o fio que ficou de sobra ali atrás. E agora sim nós vamos seguir com um aumento e 8 pontos baixos vezes 2. Um aumento e segue agora com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E vamos repetir mais uma vez, um aumento e 8 pontos baixos, até chegar ali no final da carreira, totalizando 60 pontos. Finalizei então a carreira e aqui encerrou então a nossa parte branca da mancha. Ali ficaram os fios, que eu sempre deixei uma sobrinha, né? Esses fios ficam ali atrás mesmo, não tem problema, estão bem presos. E agora as carreiras de número 14 e 15 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 60 pontos para cada uma das carreiras.
Eu vou fazendo aqui essas 2 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 15 e a nossa manchinha ficou bem bonitinha, né? E a carreira de número 16, vamos iniciar então as diminuições. Vamos pegar as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes, laçar o fio, passando aqui por entre os pontos e arrematando com ponto baixo. E segue com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 8 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 54 pontos. A carreira de número 17 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 54 pontos. Ponto sobre ponto. Carreira de número 18 será de uma diminuição e 7 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 7 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 48 pontos. A carreira de número 19 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 48 pontos. Ponto sobre ponto. A carreira de número 20 será de uma diminuição e 6 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. E agora nós vamos fazer uma pausa para a colocação dos olhos do nosso cavalinho. Aqui eu vou estar utilizando olhos castanhos, no tamanho de 13 milímetros. E eles possuem também as travas de segurança. Aqui estão as travinhas. Eu já deixei aqui marcadinho, tá? A parte do fio fica aqui para trás. Ele vai ficar meio de lado, mas tem que ficar para trás. Nós temos que cuidar para que a mancha fique bem no meio da testa do nosso cavalinho. Então, aqui nós vamos contar, ó, a partir do anel mágico, 12 carreiras, e entre as carreiras de número 12 e 13, nós vamos inserir a nossa agulha. Vai ficar aqui, ó, uns 3 pontinhos pro lado aqui depois da manchinha. E aí, eu vou inserir, então, o primeiro olho. E agora, vamos contar novamente as carreiras para não errar, né? E colocar ali na mesma carreira, também vai ser aqui, ó, uns 3 pontinhos depois aqui da manchinha, para a esquerda. Vai ficar aqui com uma distância de 9 pontos entre eles, após os olhos colocados. Vou inserir aqui, então, o olhinho. E aqui está certinho já. E agora falta colocar as travinhas. Vou posicionar aqui a travinha e vou utilizar aqui meu aplicador para pressionar aqui melhor. Prontinho. E fazer aqui o mesmo com o outro.
Pronto. Olhos colocados. Então, já podemos seguir, né, com as próximas carreiras. Aqui ficou bem direitinho, ó. A distância entre eles aqui será de mais ou menos 9 pontos. E é só seguir para as próximas carreiras. A carreira de número 21 será de uma diminuição e 5 pontos baixos. Fiz uma diminuição, agora 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. A carreira de número 22 será de uma diminuição e 1 ponto baixo. Vai ser um pouquinho diferente. Fiz uma diminuição e agora 1 ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e 1 ponto baixo até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Aqui a gente vai estar fazendo mais diminuições nesta carreira. Finalizei aqui a carreira e eu já vou fazer uma pausa para iniciar a colocação do enchimento. Podemos iniciar aqui essa colocação do enchimento e depois, conforme a gente for fechando as carreiras, a gente vai acrescentando mais e mais enchimento. Então, a gente já aproveita que aqui a abertura está maior para acrescentar o máximo que a gente conseguir, cuidando para moldar, ó, fazendo o formato certinho da cabeça, que na parte de cima é menor e depois vai aumentando. Então, já vai preenchendo, moldando a cabecinha. Aqui eu já estou utilizando até a minha tesoura para conseguir empurrar melhor esse enchimento, moldando, né, a cabeça. Ó, aqui a parte de cima é menor mesmo e depois aqui aumenta. E vamos seguir então para as próximas carreiras. A carreira de número 23 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Vou só tirar aqui o meu marcador, passar ele aqui para cima, porque ele já está ficando curto. E a partir desta carreira, nós já vamos estar iniciando o corpinho do nosso cavalinho. A carreira de número 24, então, nós vamos trabalhar somente nas alças da frente de cada um dos pontos. E será uma carreira de um aumento e 2 pontos baixos. Vou fazer aqui o meu aumento. E agora 2 pontos baixos, sempre pegando as alcinhas da frente de cada um dos pontos. Um ponto baixo e o segundo ponto baixo. E é só seguir repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos, sempre pegando a alcinha da frente de cada um dos pontos. A carreira de número 25, agora nós vamos pegar os pontos inteiros e será uma carreira de um aumento e 3 pontos baixos. Então, aqui um aumento e agora 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 26 será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos.
Vamos fazer mais uma pausa para a colocação do enchimento para preencher agora bem essa cabecinha. E eu já vou utilizar aqui até a própria tesoura, porque ela é mais firme e aí me possibilita moldar melhor essa peça. Aqui está então a cabeça já bem preenchida. Ficou bem redondinha, bem bonitinha e já posso seguir então para o corpinho. As carreiras de número 27 até a número 30 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 30 e a nossa carreira de número 31 será de um aumento e 5 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. As carreiras de número 32 e 33 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 42 pontos para cada uma das carreiras. A carreira de número 34 será de uma diminuição e 5 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. A carreira de número 35 será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 36 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. E agora vamos fazer uma pausa para a colocação do enchimento, preenchendo bem essa parte aqui do pescocinho, para que fique bem firme, e depois segue aqui para o corpinho. Então, primeiro eu preencho bem essa parte do pescoço, para que fique bem firme, e depois eu sigo para o corpinho. E agora a gente preenche o máximo que a gente conseguir aqui do corpo, e depois segue preenchendo conforme for tecendo as outras carreiras. A próxima carreira, de número 37, será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Vou fazer mais uma pausa para a colocação do enchimento. Carreira de número 38 será de uma diminuição e 1 ponto baixo. Uma diminuição e 1 ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e 1 ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Mais um pouquinho de enchimento. E agora sim vou preencher bem.
já está bem preenchido, vamos seguir então para a carreira de número 39, que será apenas de diminuições. Serão 6 diminuições no total. Então, vamos sempre pegar as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes e arrematar com pontos baixos, isso até chegar no final da carreira. E aí, nós vamos ficar com apenas 6 pontos. Aqui minha última diminuição. E aí é só puxar o fio. E vamos deixar aqui um fio longo para o arremate final. Corta o fio, vamos puxar ele aqui. Já podemos tirar o nosso marcador. E agora nós vamos preencher o que estiver faltando, se precisar. No meu caso aqui já está preenchido. Então, vamos seguir agora com o arremate final. Para arrematar, nós vamos pegar somente as alcinhas da frente de cada um dos pontos que restaram da última carreira e vamos passar o fio. Então, serão 6 pontos, né, que nós teremos que passar a agulha. Sempre pegando a alcinha da frente de cada um dos pontos. E assim, pegando somente as alcinhas da frente dos pontos, nós vamos formar aqui um anel mágico invertido. E aí facilita para a gente fechar a peça. Ó, agora é só puxar esse fio, apertar bem, e esse anelzinho que se formou ali já está bem fechado. Vamos pegar e inserir a agulha aqui num pontinho do lado, passar o fio por cima da agulha para dar um nozinho, aperta bem, e aí nós vamos inserir a nossa agulha agora bem no centro desse anel que se formou. Atravessando essa agulha aqui por dentro do corpinho, puxa bem agora esse fio. E aí a gente vai dar um nozinho aqui, só de segurança mesmo, para prender bem o fio. E agora a gente esconde esse nó, passando essa agulha por dentro novamente ali do corpinho. E aí é só cortar o fio. Pronto. Só puxar ali o fiozinho com a agulha. E aí vai ajeitando com a ponta da agulha mesmo o corpinho, moldando ele para que ele não fique torto, né? Ajustando onde estiver com menos enchimento, até que ele fique bem bonitinho. E o nosso próximo passo é tecer o focinho do nosso cavalinho. Vamos iniciar o focinho com correntinhas, mas antes nós vamos aqui prender o fio com a agulha, assim desta forma, e agora subir 7 correntinhas. Esta primeira que eu fiz aqui, eu já conto como sendo a primeira correntinha. Então, agora 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntinhas, certo? E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pular a primeira alça da corrente e a partir da segunda que nós vamos iniciar os pontos. Vamos fazer 5 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, agora na próxima alça da correntinha, o segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo, 4 pontos baixos e agora o quinto ponto baixo. No último ponto da correntinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos. Então, eu vou fazer aqui o primeiro ponto baixo. Pronto. E agora, junto com ele, eu vou fazer o segundo ponto baixo. Mas antes, eu puxo esse fio aqui bem ali para trás, para que fique bem fechado esse pontinho. E aí, eu faço o meu segundo ponto baixo ali, junto no mesmo ponto. Puxo o fio novamente.
E agora nós vamos seguir com mais 5 pontos baixos e já vamos prendendo esse fio que ficou de sobra ali atrás. Então, nós vamos pegar ali a próxima alça da corrente e nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto. Fiz um ponto baixo, 2 pontos baixos, no próximo ponto, o terceiro ponto baixo, sempre prendendo ali o fio atrás, já deixando arrematado. Agora, o quarto ponto baixo e no último pontinho, o quinto e último ponto baixo. Finalizamos então esta carreira com 12 pontos. E assim ficou então o início aqui do nosso focinho. Temos 12 pontos aqui no total. E vamos seguir então para a próxima carreira. Aqui a gente já pode colocar o nosso fio marcador. E esta então será a segunda carreira. Vamos iniciar então com um aumento no primeiro ponto. Então, ali no primeiro pontinho, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto, ó. Este é o primeiro ponto. Faço 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto, que é o meu aumento. Agora, eu sigo com 4 pontos baixos, um para cada ponto. Então, vamos fazer aqui um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e o quarto ponto baixo. Pronto. Segue agora com 2 aumentos. Aqui nessa parte que faz a voltinha, nós vamos fazer aumentos. Então, no ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto, que é o meu primeiro aumento. E no próximo ponto, mais 2 pontos baixos juntos, que é o meu segundo aumento. Fiz um ponto baixo, agora junto com ele o segundo ponto baixo. Então, aqui eu já fiz os aumentos, agora eu sigo com 4 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e 4 pontos baixos. E no último ponto, vou fazer um aumento. Um ponto baixo e junto com ele o segundo ponto baixo, finalizando então com 16 pontos. A terceira carreira, vamos iniciar com 2 aumentos, 2 pontos baixos nos próximos 2 pontos. Então, aqui no primeiro ponto, 2 pontos baixos juntos, e agora no segundo ponto, mais 2 pontos baixos juntos. Fizemos então 2 aumentos. E agora 5 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Agora, aqui na voltinha, nós vamos fazer 3 aumentos. No ponto seguinte, 2 pontos baixos juntos, é o meu primeiro aumento. No próximo ponto, mais 2 pontos baixos juntos, este é o meu segundo aumento. E no próximo ponto, mais 2 pontos baixos juntos, o meu terceiro aumento. E segue então com 5 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos e 5 pontos baixos. E no último ponto, que vai fazer a voltinha, o meu último aumento. Aqui vamos fazer 2 pontos baixos juntos, finalizando então a carreira com 22 pontos. A carreira de número 4, nós vamos iniciar com 3 aumentos, aqui na voltinha, né? Então, nós vamos fazer um aumento. No ponto seguinte, o segundo aumento, 2 pontos baixos juntos. E no próximo ponto, mais um aumento, 2 pontos baixos juntos. E agora segue com 7 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2, 3, 4
5, 6 e 7 pontos baixos. Chegamos aqui na volta novamente, então vamos fazer 4 aumentos. 2 pontos baixos juntos, que é o meu primeiro aumento. No ponto seguinte, 2 pontos baixos juntos, o segundo aumento. No ponto seguinte, 2 pontos baixos juntos, que é o terceiro aumento. E no próximo ponto, mais 2 pontos baixos juntos, que é o quarto aumento. Segue com mais 7 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E agora no último ponto, mais um aumento, que esse último aumento aqui, mais os 3 que a gente já tinha feito, fecha os 4 aumentos. E as carreiras de número 5 até a número 8 agora serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as 4 carreiras e já retorno. Cheguei aqui na carreira de número 8 e completamos então todas as carreiras do nosso focinho. E para finalizar, vamos fazer um ponto baixíssimo no ponto seguinte. E deixar aqui um fio bem longo para a costura depois. Este fio tem que ser longo o suficiente para fazer todo o contorno aqui do nosso focinho, costurando ele depois na cabeça. Vamos cortar o fio, puxa ele e já podemos tirar aqui o marcador também. E o nosso focinho aqui está pronto. Depois, quando a gente colocar na cabecinha, aí a gente vai preencher ele. Por enquanto, vamos deixar reservado. E agora vamos tecer as orelhas do nosso cavalinho. Vamos iniciar então a orelhinha com um anel mágico. Vamos prender esse anel com um pontinho e agora fazer 6 pontos baixos dentro desse anel. Fecho o anel. E a nossa segunda carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. E já vamos prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás. Então, vamos fazer aqui um aumento e no ponto seguinte, um ponto baixo. E segue repetindo mais 2 vezes, um aumento e um ponto baixo, até chegar no final da carreira, totalizando 9 pontos. A carreira de número 3 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos. Ponto sobre ponto. Carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 5 será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 15 pontos. As carreiras de número 6 e 7 serão de ponto sobre ponto.
Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 15 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as duas carreiras e já retorno. Finalizei a carreira de número 7 e a carreira de número 8 será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 9 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final da carreira e vamos finalizar então a orelhinha, fazendo um ponto baixíssimo no ponto seguinte e deixando aqui um fio longo para a costura depois. Vamos cortar o fio, puxar ele e já podemos aqui tirar o marcador. E aqui está então a primeira orelhinha, e é só voltar o vídeo então no início dessa parte da orelha e fazer a outra igual. Já estou com as duas orelhas prontinhas e vamos deixar aqui reservado para a costura depois. O próximo passo é fazer as patas dianteiras. Vamos iniciar também com o anel mágico, prendendo esse anel com pontinho, e agora fazer 6 pontos baixos dentro do anel. A segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vai prendendo aquele fio que ficou de sobra do anel ali atrás, juntamente com os pontos. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Cheguei aqui no último ponto da carreira de número 3 e no último ponto nós vamos já ter a troca de cor. Então, esse último pontinho a gente vai arrematar aqui somente uma alcinha da agulha e já vamos pegar o fio branco e finalizar esse ponto, então, com a cor branca. Então, aqui a gente já arremata aqui o restante do ponto com o fio da cor branca e vamos dar um nó aqui atrás. Então, já fizemos aqui a nossa troca de cor. E o próximo ponto já vai estar na cor branca. E vamos seguir, então, para a carreira de número 4, que nós vamos trabalhar somente nas alças de trás de cada um dos pontos. Será uma carreira de ponto sobre ponto, porém pegando somente nas alças de trás de cada um dos pontos. Então, aqui peguei a alcinha de trás, e aí eu já faço o meu ponto baixo. E vou prendendo aqui aquele fiozinho que ficou ali da emenda, eu já prendo ele ali atrás para deixar arrematado. Pronto. E é só seguir, então, fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos, por toda a carreira, sempre pegando nas alcinhas de trás dos pontos. Ponto sobre ponto. Finalizando, então, esta carreira com 18 pontos.
A carreira de número 5 será de ponto sobre ponto, e agora pegando o ponto inteiro. Então, toda esta carreira será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, até chegar no final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 6 vai ser um pouquinho diferente, porque aqui a gente já vai formar a patinha. Então, vamos iniciar com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. E agora segue com a sequência de 6 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições e a sexta e última diminuição. E segue com mais 3 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2 e 3 pontos baixos. Nesse último ponto, a gente vai fazer a troca de cor novamente. Então, eu vou arrematar aqui somente uma alcinha do ponto e vou alterar a minha cor. E já arremato esse ponto com a cor nova. Ou melhor, com a cor anterior, né? E aqui eu vou cortar o fio já branco, porque não precisamos mais dele. Vamos dar um nó. E seguir, então, para a carreira de número 7. Nesta carreira de número 7, nós vamos iniciar com 4 pontos baixos. Já prende ali o fio atrás dos pontos, para deixar arrematado. Fiz o primeiro ponto. 2 pontos baixos. Já posso soltar o fio lá atrás. 3 pontos baixos. E agora 4 pontos baixos. E agora vamos fazer 2 diminuições. Uma diminuição e 2 diminuições. E segue com mais 4 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2, 3 e 4. Finalizando então esta carreira com 10 pontos. Carreira de número 8, vamos iniciar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E agora segue com 2 aumentos. Um aumento no próximo ponto, que são 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. E no ponto seguinte, mais 2 pontos baixos. Mais um aumento, que é o segundo aumento, então. E segue agora com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Finalizando então esta carreira com 12 pontos. E aqui a gente já vai fazer uma pausa para a colocação do enchimento nessa parte aqui da patinha. Vamos preencher bem ela, moldando a patinha. E depois a gente segue tecendo aqui a parte do bracinho. Prontinho, já está bem preenchida. E vamos seguir então para a próxima carreira.
E as carreiras de número 9 até a número 14 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 6 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 14 e agora vamos colocar o enchimento então aqui nessa parte do bracinho. Vamos preencher bem, moldando a peça. E aqui está já preenchida. E a carreira de número 15 será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Repetindo 2 vezes. Fiz uma diminuição, agora 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E repete mais uma vez. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Finalizando então esta carreira com 10 pontos. As carreiras de número 16 e 17 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 2 carreiras e já retorno. Finalizei a carreira 17 e agora vamos preencher aqui o restante que falta do bracinho, cuidando para não preencher até muito em cima, para que os bracinhos fiquem no formato certinho depois quando estiver costurado no corpinho. Se encher demais, ele fica com os braços abertos. Então, vamos preencher direitinho. Aqui está, então, preenchido. Essa partezinha bem de cima deixa sem preencher. E ela tem que ficar nesta posição. Então, para que chegue nesta posição, ainda estão faltando aqui alguns pontinhos. Vamos fazer os pontos que faltam, até dar na posição certinha. Aqui vai ser, acho que 2 pontinhos. Para mim, 2 pontinhos já está bom. Aí você verifica quantos falta aí para você. Tiro aqui o marcador e vamos fechar então aqui esse bracinho, pegando os pontos da frente e os de trás juntos e arrematando com pontos baixos. Então, nós vamos seguir fazendo pontos baixos, sempre pegando os pontos da frente e os de trás juntos, até completar a carreira. Serão 5 pontos baixos no total. Aqui eu pego o último pontinho, que fica sozinho mesmo. E pronto. Vamos deixar agora um fio longo aqui para a costura. Puxo o fio. E agora nós temos que fazer um pequeno detalhe aqui na patinha para fazer o formato dela. Para fazer essa patinha ficar com formato de pata mesmo, nós vamos inserir aqui, ó, a agulha bem no anel mágico, saindo aqui na parte de cima, bem no meio, bem ali na divisão das cores, ó. Nessa carreira bem em cima ali, ainda na parte branca. E aí, vamos inserir a agulha aqui, ó, entre o anel mágico e a segunda carreira. Saindo novamente ali em cima, no mesmo local. Agora, segura ali o fio e puxa bem aqui esse fio para dar a forma certinha. Vai apertando bem até ele ficar assim, com este formato. E aí, insere a agulha novamente aqui no mesmo ponto, saindo ali no anel mágico. Puxa o fio. E agora aperta mais. E então, a gente vai dar um nó aqui embaixo,
bem apertado. Vou só igualar aqui essas pontas, cortando aqui essa maior. E agora com a agulha, eu vou inserir ela aqui bem no centro do anel mágico para puxar esses fios. Então, eu vou sair ali mais em cima e vou puxar o fio ali para esconder esse nó. Tá bem apertado, mas consegui. Puxa até esconder ali o nozinho. E agora é só cortar esses fios. Com a ponta da agulha, vai ajeitando aqui a patinha para que ela fique bem bonitinha no formato. E a primeira pata está pronta. Então, é só voltar o vídeo aqui no início dessa pata dianteira e fazer a outra igual. Já estou com as duas patas prontas, vamos então deixar reservado para a costura no final. E agora temos que fazer as patas traseiras, iniciando também da mesma forma com o anel mágico, prendendo esse anel com pontinho, e dentro desse anel então vamos fazer 6 pontos baixos. A carreira de número 2 será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior até o final da carreira. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra ali atrás. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo até o final da carreira. Um aumento e um ponto baixo, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 5 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Fiz um aumento, agora 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes, um aumento e 5 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Na carreira de número 5, nós vamos trabalhar somente as alças de trás de cada um dos pontos. E será uma carreira de ponto sobre ponto. Então, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 21 pontos. Ponto sobre ponto. Carreira de número 6, vamos iniciar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Segue agora com uma sequência de 6 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições e a sexta e última diminuição. E agora segue com mais 5 pontos baixos, até chegar no final da carreira, totalizando 15 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. A carreira de número 7 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo em cada um dos pontos, totalizando 15 pontos. Ponto sobre ponto. Carreira de número 8 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1,
2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes, uma diminuição e 3 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. E agora vamos fazer uma pausa para a colocação do enchimento, preenchendo aqui a patinha. Aqui está a patinha pronta. E vamos seguir então. As carreiras de número 9 até a número 14 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 6 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 14 e vamos colocar então o enchimento nessa parte aqui da perninha. Vamos preencher bem. Prontinho. E agora a carreira de número 15 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo 2 vezes. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E repete mais uma vez, uma diminuição e 4 pontos baixos, totalizando 10 pontos no final dessa carreira. A carreira de número 16 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos. Cheguei aqui no final da carreira, já posso tirar o marcador e vou preencher mais um pouquinho aqui na perninha, mas cuidar para não preencher até muito em cima. Vamos colocar o enchimento aqui direitinho, moldando a peça, sem preencher totalmente. Pronto, assim já está bom. Temos que deixar esse espacinho aqui sem preencher para que ele possa depois sentar. Aqui nós temos que seguir com mais uns pontinhos baixos até chegar na posição certinha, para poder fechar essa perninha. Então, vamos fazer aqui mais uns 3 ou 4 pontinhos. Mais 4 pontos eu tive que fazer aqui. E aí, você verifica quantos precisa para você chegar nesta posição. E agora, nós vamos fechar da mesma forma que a gente fez com os bracinhos. Vamos fechar com pontos baixos, pegando os pontos da frente e os de trás juntos. E é só seguir, então, fechando aqui com pontos baixos. Vamos fazer toda a carreira aqui de pontos baixos, fechando essa parte aqui da perna. Aqui vou pegar o último pontinho. Escapou aqui um fiozinho, só pegar ele. E agora sim, prontinho. Vamos então deixar aqui um fio longo para a costura depois. E ainda temos que fazer aquele detalhezinho da patinha, o mesmo que a gente fez com as patas dianteiras. Aqui vou pegar o fio da mesma cor, vou inserir
no anel mágico. Vamos subir aqui umas 5 carreiras para cima, aqui depois do anel. E bem no centro, né, do pezinho. E aí a gente segura o fio, puxa esse aqui por cima, até aqui a carreira entre a primeira e a segunda carreira. Insere a agulha saindo novamente no mesmo local lá em cima. Puxa bem esse fio, apertando bem para fazer o formato. Passa novamente o fio agora, inserindo a agulha aqui embaixo, saindo ali no anel mágico. Puxa o fio. E agora nós apertamos bem esses fios e depois vamos dar um nó. Acho que assim já está bom. Vou fazer aqui um nozinho, então. Vou só igualar aqui as pontas. E vamos inserir a agulha bem no centro do anel mágico, para puxar esses fios, então, e esconder o nó. E agora sim é só puxar o fio. Vou só pegar aqui o alicate para facilitar, pois está escorregando aqui a agulha das minhas mãos. Então, fica mais fácil de puxar. E aqui vou cortar, então, estes fios. E está pronta, então, a pata, a primeira pata traseira. E agora é só voltar o vídeo no início dessa parte da pata traseira e fazer a outra igual. Já estou aqui com as duas patinhas prontinhas e já podemos seguir, então, para a montagem do nosso cavalinho. Vamos começar com a montagem da parte da cabeça aqui do cavalinho. Está faltando ainda a parte do focinho, que nós vamos posicionar assim desta forma. E cuidar aqui só o alinhamento, ó, da primeira carreira, onde a gente fez as correntinhas, para que fique bem retinha. Para que fique bem certinho depois as costuras. Então, aqui a gente vai chegar até essa parte aqui, esta carreira entre os olhos. Nós vamos colocar o enchimento depois, conforme a gente for fechando aqui a costura. Então, primeiramente, a gente tem que posicionar ele no local certinho e então iniciar a nossa costura. E para costurar, a gente vai inserir a agulha por entre os pontos aqui da cabecinha, cuidando sempre o alinhamento, ó. O alinhamento aqui vai ficar logo abaixo dos olhos. Então, a gente tem que cuidar para que os dois lados fiquem iguais. E aqui em cima fica entre os olhos e embaixo umas 2 carreiras aqui, 2 a 3 carreiras a partir ali da divisão do corpinho com a cabeça. Então, o fio a gente passa por cima do ponto, pegando ele aqui, o ponto do focinho, né? E agora a gente insere a agulha aqui no mesmo pontinho da cabeça, saindo uma carreira mais para cima. E segue costurando, passando o fio, ó, por cima do ponto. Pegando ele aqui. E sempre puxa bem o fio para que fique bem justinho esta parte da costura. Para que não fiquem os fios soltos, né? Aparecendo os furos da costura depois. Então, é só seguir aqui costurando, subindo as carreiras a cada ponto que a gente for pegar.
até chegar ali próximo aos olhos, onde a gente já vai iniciar, ó, na diagonal a costura. E aí você vai costurando bem rente aos olhos aqui nessa parte, para que ele fique bem próximo ali dos olhos. Ainda falta subir aqui mais uma carreira para chegar no local certinho. Vamos ver agora, ó, falta uma carreira ainda para chegarmos ali na posição certa entre os olhos. Então, eu vou subir mais um pontinho aqui. E agora sim, nós vamos costurar em linha reta aqui nesta parte entre os olhos, nesta mesma carreira, até chegar na mesma posição do outro lado. Não esqueça de verificar a posição aqui da primeira carreira do focinho, se está alinhado, né? Se está retinha, antes de prosseguir com a costura. Já cheguei aqui do outro lado, ó, próximo ao olho, e nós temos que já colocar um pouco de enchimento para que ele faça o formato certinho aqui do focinho e depois a gente acrescenta mais um pouco lá no final. Vamos seguir então com a costura. Pegando aqui os pontos mais próximo ao olho agora. E cuidando para que fique bem parecido com o do outro lado, ó. Vamos pegar aqui os mesmos pontos, conforme a gente fez lá do lado direito. Agora vamos tentar fazer do mesmo jeitinho aqui do lado esquerdo, para que ele fique bem assimétrico depois. Cuidar aqui o alinhamento, para que fique na mesma posição. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento, só para completar. Mas não coloque muito enchimento para não ficar com os pontos se abrindo. Então, é só colocar o suficiente para preencher bem e para que o focinho fique firme, né? Para que depois ele não murche. Prontinho, agora a gente já está aqui chegando nesta parte mais embaixo, aqui da cabeça. E aqui, ó, umas duas carreiras até ali a parte da divisão entre o corpo e a cabeça. É o local onde eu vou fazer aqui a costura final. Aí segue também em linha reta aqui nesta mesma carreira, até chegar aqui no final, onde a gente iniciou, na verdade, né, a costura, nós vamos finalizar ali também.
E agora que a gente pegou o último ponto, vamos ter que dar um nó aqui para finalizar a costura. Então, a gente passa esse fio por cima da agulha e quando a gente puxar, vai dar um nozinho. Pronto. E agora eu vou inserir aqui a minha agulha atravessando pela cabeça, puxando bem para esconder o nó. E aqui ficou bem bonitinho, então, o focinho do cavalinho. E eu já posso encerrar a minha costura, dando aqui um nozinho de segurança atrás da cabeça, só para prender esse fio bem. E agora sim eu escondo o nó e posso cortar o fio. E aí, com a ponta da agulha, vai ajeitando aí a cabecinha e o focinho. Ficou bem bonitinho. Vamos seguir então com os detalhes da cabeça, né? Aqui vamos com o fio mais fino, eu estou usando um Anne, que é mais fino. Nós vamos bordar aqui como se fosse as narinas do nosso cavalinho, o narizinho dele. Então, a gente vai só ajeitar aqui antes o focinho para que fique bem direitinho. Vamos contar aqui umas 3 carreiras para cima e bem na voltinha aqui a gente vai fazer o bordado. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui por baixo, saindo ali no cantinho, 1, 2, 3 carreiras para cima. Entre a terceira e a quarta, eu vou pular ali um pontinho para o lado, ó. É bem pequenininho mesmo. E aí, vou fazer aqui um bordado, passando esse fio aqui algumas vezes. De 2 a 3 vezes eu acho que já tá bom. Vou passar aqui mais uma vez e agora já saindo do outro lado na mesma posição. Bem ali no cantinho, na mesma altura, né, para ficar igual esse daqui. Então, puxa aqui o fio agora. E vamos fazer o bordado do outro lado também. Um pontinho para cima. E vou passar a mesma quantidade de vezes aqui o fio. E agora eu insiro a agulha, saindo com ela lá onde a gente iniciou com o fio, para poder finalizar então o nosso bordado. Puxo o fio. E aí verifica se ficou certinho, bem alinhado. Já podemos encerrar então o nosso bordado. Pode ajustar ali com a pontinha da agulha mesmo. E aí agora nós vamos dar um nó aqui embaixo e depois esconder esse nozinho. Agora a gente puxa o nó ali para dentro e está prontinho então essa parte do bordado do focinho. Ficou bem bonitinho já, não é mesmo? Agora temos que fazer um detalhe aqui nos olhinhos, nós vamos afundar um pouquinho eles assim. Para fazer esse detalhe, nós vamos utilizar o mesmo fio que a gente fez a cabeça.
E vamos inserir a agulha aqui por trás da cabeça, saindo bem rente aos olhos. Vou sair ali bem próximo ao olho. Ó, está bem rente ao olho. Puxa a agulha. Só cuida para não puxar todo o fio, né? Segura o fio ali atrás. E agora nós vamos passar esse fio pela lateral externa aqui do olho, passando ele por baixo do olho. E aí nós vamos inserir a agulha bem rente ao olho na parte de baixo também, atravessando e já saindo lá no outro lado para fazer o mesmo. Só cuida para pegar bem ali no pontinho certo. Puxa agora a agulha. E vamos fazer o mesmo aqui do outro lado, sempre segurando o fio lá atrás. E aqui a gente vai passar pela lateral externa também do olho aqui, ó, passando o fio por baixo do olho. Insere a agulha bem rente aqui ao olho na parte de cima, agora saindo do outro lado novamente, na parte de cima do olho. Depois a gente fez a parte externa, agora nós vamos fazer também na parte interna do olho. Puxa o fio. E agora já pode apertar esse fio. Conforme for puxando os fios, ele já vai dando um formato no rostinho do cavalinho. E aqui a gente vai inserir a agulha agora na parte de baixo, puxando esse fio aqui para que ele fique embaixo do olho, na parte interna dele. Vamos inserir a agulha bem próximo aqui do olho na parte de baixo, saindo do outro lado novamente. E fazer a mesma coisa agora na parte interna do olho, deste lado. Já vai puxando os fios. E aí, passa aqui por baixo da parte interna do olho. Tá bem apertado esse olho, então eu vou ter que fazer uma forcinha. Pronto. E agora eu vou inserir a agulha aqui bem rente da parte de cima do olho, saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Puxa aqui o fio. E agora sim a gente vai moldar aqui o rostinho puxando os fios. Vai puxando levemente, ajustando, até ficar com um rostinho bem bonitinho. Só não aperta demais para não deformar também, né? E aí com a ponta da agulha vai ajustando aqui o enchimento por dentro. Tá vendo como já fez um formato diferente, ó? Já moldou o rostinho, né? Ficou mais bonitinho do que estava antes. Aí agora a gente vai ajustando aqui as bochechas dele com a ponta da agulha para que fique os dois lados iguais e aqui fique mais redondinho. E vai ajustando até ficar bem bonita a carinha dele. E aí sim a gente já pode encerrar aqui com os fios, dando um nó, bem apertado aqui nesse nó. E aí nós vamos esconder o nó para finalizar. E agora nós inserimos a agulha aqui no mesmo ponto onde a gente saiu com os fios, para puxar eles pela parte interna ali da cabeça, ó. Puxo os fios escondendo o nó, e aí é só ajeitar. Já pode cortar então esses fios. E aqui está então o rostinho dele já bem bonitinho. Só vou dar mais uma ajeitadinha. E ainda falta um pequeno detalhe nos olhos, mas vamos antes costurar as orelhas.
A orelhinha nós vamos pegar ela e vamos fazer assim, ó, dar uma dobradinha para que ela ganhe um formato ali antes da gente costurar. Então a gente faz o formato dela mais ou menos ali ficar bonitinho, para quando a gente for costurar ela já fique mais encurvada assim. Vamos posicionar aqui no alto da cabeça, uma, duas, três, quatro, cinco, umas 5 carreiras para cima ali dos olhos. E aí a gente coloca ela mais para lateral e vamos colocar ela voltada para a lateral do corpinho. E aí a gente inicia a nossa costura então. Quando a gente for pegar os pontos aqui da orelha, a gente pega os pontos da frente e os de trás já juntos para fechar a orelha. Só cuida antes a posição certinha. Ó, pega os pontos da frente e os de trás juntos. Puxo o fio. E agora eu vou inserir a agulha no mesmo ponto e vou subir uma carreira, para que ela fique mais assim, inclinadinha. Então, ó, inserir no mesmo ponto e subir uma carreira. E agora, vamos pegar novamente os pontos da frente e os de trás juntos da orelha. Ficou ali o enchimento aparecendo, estou puxando com a agulha para não ficar aparecendo, porque fica feio, né? Agora, vou subir aqui mais uma carreira em direção à parte da frente da cabeça. Pego novamente os pontos aqui da orelhinha e vou subir mais uma carreira na diagonal, sempre em direção à parte ali da frente do focinho. E agora a gente pode seguir na mesma carreira, porque ele já ficou assim com essa posição voltada para o lado, né, para a lateral aqui do corpinho. Ó, estou pegando aqui o ponto da mesma carreira. Uma, duas, três, quatro, 5. Chegamos até a quinta carreira aqui, entre a quinta e a sexta carreira. E aqui, vou novamente pegar os pontos da orelhinha. Já estamos quase finalizando. Pego mais um pontinho aqui para frente da cabeça, né? E agora vou pegar aqui o último ponto e já vou dar um nó. Passar esse fio por cima da agulha, dando um nó. E agora, para que ela fique mais em pezinha, assim, sem ficar caindo, se eu deixar só assim a costura, é capaz dessa orelhinha cair. Então, eu vou inserir essa agulha aqui, saindo atrás da orelha, uma carreira acima ainda. E vou passar o meu fio, ó, para que ele não faça esse movimento, eu vou passar o fio agora aqui, por entre os pontos aqui da carreira aqui de cima, ó, da segunda carreira, não da mesma carreira que a gente pegou os pontos para costura. Da segunda carreira aqui, ó, de baixo para cima. Pego só entre os pontinhos e passo o meu fio, prendendo essa orelhinha aqui mais para cima. Agora eu vou inserir a agulha aqui num pontinho e dar um nó novamente. Pronto. E assim ela já fica mais em pezinho. O formato ficou bem bonitinho. Se está bem posicionada, aí já pode encerrar então a costura. Só ajustar que ainda ficou aparecendo ali um enchimento. E agora eu insiro a agulha aqui no mesmo ponto, passando aqui essa agulha então por entre a cabeça, por dentro da cabecinha,
Vou dar um nozinho de segurança aqui também. E aí já podemos encerrar escondendo então esse nó, passando a agulha aqui novamente por dentro da cabeça. E agora é só cortar. E aqui está então a orelhinha pronta. Ficou bem bonitinha, né? E agora é só fazer o mesmo com a outra, do outro lado. Vamos pegar ela, dobrar, né, da mesma forma para dar ali o formato antes de costurar. E vamos costurar do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Orelhas prontinhas. Ficou bem bonitinho já o nosso cavalinho, né? Vamos seguir ainda aqui na parte do rostinho. Vamos fazer um detalhe aqui no olho. Agora, utilizando um fio da cor branca, nós vamos fazer o detalhe aqui do olhinho, deixando essa parte branca do olho aqui aparente. Então, nós vamos inserir a agulha aqui por trás da cabeça, saindo lá bem rente ao olho na parte de cima. Mais para a lateral ali do olhinho, ó. Bem no cantinho dele. Puxa, então, esse fio. Segura lá a ponta atrás para não puxar todo ele, né? E agora nós vamos ter que fazer esse detalhezinho assim, ó. Então, nós vamos inserir a agulha aqui embaixo, bem rente ao olho também, saindo do outro lado, na mesma posição. Aqui, puxa esse fio, mas não puxa todo, deixa assim uma sobrinha, porque depois nós vamos colar esse fio ali para que ele fique sempre na mesma posição. Então, deixa aqui um espacinho para depois a gente colocar a cola e puxar o fio. E agora vamos fazer o mesmo do outro lado. Cuida a posição ali para ficar igual. Insere a agulha na parte do cantinho de cima do olho, na mesma posição que do outro lado. E puxa esse fio saindo lá no mesmo ponto que a gente iniciou. Puxa o fio, deixando uma sobrinha também. E agora, antes de finalizar, a gente vai colocar uma cola. Para isso, eu vou estar utilizando aqui um palito de dente, um palitinho qualquer aí que você tiver, e a cola de silicone líquida. Então, a gente vai pegar o palito e passar um pouquinho de cola nesse palito. Eu vou inserir aqui, ó, bem dentro desta partezinha aqui onde sai a cola, para sujar somente esse palito de cola, né? Não pode ser muita cola para não borrar ali a peça. Então, a gente vai pegar agora e passar essa colinha bem rente ao olho ali, ó. Bem próximo do olho, no tecido, no amigurumi, não no olhinho. Passa ali na cabecinha. E agora eu vou fazer o mesmo do outro lado. Vou sujar aqui novamente com cola o meu palito. E vou passar ali também bem rente ao olho, na parte do tecido ali da cabeça. Nos pontinhos bem próximo ali do olhinho. Só cuida para não sujar o olho com a cola, né? Senão depois ele fica já feio, fica opaco. E agora nós vamos puxar então esse fio. Cuida para puxar sem puxar muito, porque se puxar demais é capaz dele ir para baixo do olho, a gente não quer isso, né? Por isso que nós estamos colocando a cola. E com a outra ponta do palito, eu vou pressionar aqui então esse fio na cola para que ele fixe. Dessa forma ele não vai mais se mover aqui quando secar a cola. E agora puxo do outro lado e faço a mesma coisa.
Usei até a ponta da agulha aqui que facilitou um pouco mais. E pronto, agora a gente vai dar um nó aqui atrás, não aperta demais, porque não secou a cola lá ainda, então sem apertar muito. Vamos só dar um nozinho e esconder esse nó. E pronto. Só esse pequeno detalhe aqui do olho já deu toda a diferença no rostinho do nosso cavalinho, não achou? Ficou muito mais bonitinho. E a próxima parte a ser costurada será a pata dianteira. Vamos colocar ele nesta posição aqui mais para a lateral do corpo, porém na posição diagonal, para que fique com o bracinho voltado para frente. Desta forma, quando ele estiver sentadinho, vai ficar com os bracinhos para frente entre as perninhas, que dá uma posição bem bonitinha para o nosso cavalinho. Então, vamos posicionar assim desta forma e iniciar a nossa costura, ó, uma carreira abaixo ali da cabecinha. E a costura é simples também, só tem que cuidar para que ele fique na diagonal. Passa ali por entre os pontos do corpinho e depois pega ali o pontinho da última carreira do bracinho. E agora vai pegando o pontinho mais para baixo, uma carreira para baixo e para a lateral esquerda para que ela fique na posição diagonal. Sempre cuidando a posição ali na frente, e aí é só seguir costurando. Desce mais uma carreira agora. E aqui, ó, tá ficando na diagonal. Já está ficando então certinho. E fica ali logo abaixo das orelhas também, né? A posição do bracinho. Já estou chegando aqui nos últimos pontos. Vou descer mais uma carreira. E agora, ó, já verifico a posição se está certinho. Ele vai ficar com o bracinho soltinho assim mesmo. Assim ele pode ser um brinquedo, né, para as crianças brincarem. E aí é melhor que os bracinhos estejam soltos. E agora eu passo aqui, ó, a agulha por entre as alcinhas do último ponto e já dou um nó, passando o fio por cima da agulha. E já podemos encerrar então a costura, inserindo a agulha aqui, atravessando o corpinho, e vou dar aquele nozinho de segurança aqui embaixo. Pronto, agora é só esconder esse nó e cortar o fio. E aí é só fazer a costura do outro bracinho da mesma forma, costurando do mesmo jeitinho assim na diagonal, para que ele fique neste formato. Bracinhos costurados, agora falta então costurar as perninhas do nosso cavalinho. Então, primeiro a gente vai verificar aqui a posição, colocando ele assim sentadinho. Então, a gente coloca a perninha já embaixo, com os bracinhos voltados para frente, para verificar a melhor posição para o início da nossa costura. Então, aqui já posicionei certinho e nós temos que costurar ele assim, também na diagonal. Vou só virar ele para facilitar. E aí, nós iniciamos a nossa costura, cuidando para que fique alinhado com a costura lá de cima, não ultrapasse a costura do bracinho lá em cima. Então, vou pegar aqui o pontinho do corpinho. E aí, a gente costura da mesma forma que a gente fez com o bracinho. Agora, pego os pontos aqui da última carreira da perna. E aí, a gente segue costurando sempre, cuidando para que fique na diagonal e alinhado ali com o bracinho.
Coloca ele novamente sentado para ver se tá ficando certinho. E segue com a costura até finalizar, então. Chegando aqui no último pontinho, vou só verificar aqui a posição. E vou finalizar então minha costura pegando aqui por entre as alcinhas do último ponto. E agora vou dar um nó para prender bem o fio. E aqui está então na posição certinha. É só finalizar então esta costura. Com a perninha aberta vai ficar assim, ó, em pezinho. Então agora nós vamos só finalizar aqui, inserindo a agulha, dando aquele nozinho de segurança. E aí é só esconder o nó e cortar o fio. E agora é só costurar a outra perninha da mesma forma. Antes posiciona assim ele sentadinho, com os bracinhos voltados aqui por entre as perninhas. E aí pode virar ele e verificar a posição certinha para iniciar a costura. Pernas costuradas e o nosso cavalinho está quase pronto. Está faltando aquilo que é o diferencial do nosso cavalinho, né? A crina dele e também o rabinho. E para fazer a crina dele, que podemos também chamar carinhosamente de cabelinhos, eu vou estar utilizando aqui um fio de uma cor mais clara, de um tom de castanho, e vou utilizar a minha própria mão para fazer esses fios ficarem do mesmo tamanho. Então, eu vou enrolando assim os fios da minha mão, várias vezes. Vou passando esse fio aqui várias vezes, vamos precisar bastante, né, desses fios, então a gente já faz aqui uma quantidade, e aí eu corto esse fio aqui na parte de baixo, e eles ficam todos do mesmo tamanho. Você pode utilizar outra base para fazer isso, não tem problema. Eu utilizo a mão mesmo, que eu acho que é mais fácil. Agora nós vamos colocar essa parte de cima aqui da cabeça dele. Vamos fazer uma franjinha. E eu utilizo a minha própria agulha de crochê para inserir esses fios. E nós vamos inserir fio a fio. Então, aqui nós vamos colocar, ó, aqui em cima, nesta carreira, vai ser a nossa base aqui, onde a gente inicia a franja dele, tá? Então, é entre a segunda e a terceira carreira. Eu laço ali o meu fio, trazendo ele para cá, e ele formou aqui um lacinho, né? Deste lado direito. Então, eu vou pegar as pontas do fio e passar dentro desse laço. E puxa bem. E assim ele fica bem preso já. Então, nós vamos fazer várias vezes esse mesmo jeitinho aqui. Vamos pegar o fio novamente assim dobrado e no ponto do lado da mesma carreira eu vou inserir a minha agulha, laço ali o fio trazendo ele para cá. E agora eu pego as pontas do fio e passo dentro desse lacinho. E aí é só puxar o fio. Certo? E aí a gente vai colocar uma quantidade necessária para fazer assim uma mecha bem bonitinha. Então, eu vou colocar aqui uns 6 fios, mais ou menos, 5 a 6 fios nesta mesma carreira, e depois eu mudo para a outra. Então, aqui é só seguir da mesma forma. Aqui eu já coloquei alguns fios, eu tenho 5 fios aqui já inseridos. Que ficou bem bonitinho aqui essa mecha. Vou colocar mais um fio aqui. O sexto fio ali no pontinho de cima.
Pronto. E agora a gente vai pegando aqui os pontos mais para trás. Aqui ficou bem certinho, ó, nós temos 3 para um lado e 3 para o outro, 6 fios ao total, que deu a voltinha certinha ali para a franja. Certo? E aí a gente vai preencher mais alguns pontos aqui, para fazer essa franja ficar um pouquinho mais grossinha, né, com mais fios. E a gente vai seguindo aqui sempre nessa parte de trás desses fios que a gente colocou aqui na frente. Então, vai preenchendo ali quantos forem necessários aí para você. Colocando também fios ali na parte do anel mágico, para que ele não fique, né, com um buraco depois, aparecendo. Sem fios, então ali eu vou colocar também. E é só seguir sempre na mesma carreira, ó, pegando os pontinhos do lado sempre. Um do lado do outro. Ó, aqui eu já fiz então a segunda carreira ali. E agora eu vou pegar aqui bem no meio do anel mágico e vou inserir também uns fios aqui para que não fique aparecendo depois esse anel. Coloquei um, agora eu vou colocar mais outro aqui do outro lado. Já tem uma mechinha bonitinha, mas acho que ainda dá para colocar mais uns fiozinhos aqui para preencher bem essa parte. Aí você vai ajustando aí. Eu vou fazer mais uma carreira aqui então nessa parte da franja. Sempre puxa as pontinhas juntas para ele ficar do mesmo tamanho. Eu vou preencher mais uma carreira aqui em cima, ó, esta carreira todinha, e depois a gente já começa na parte de trás. Aqui já preenchi o suficiente para termos a franjinha bem bonitinha. Ó, ficou bem legal aqui na frente, então a gente pode seguir agora fazendo essa parte de trás. Nós não vamos preencher toda essa parte da cabeça, nós vamos pegar aqui alguns pontos, uns 6 pontos também, e vamos descendo daí as carreiras, fazendo a inserção aqui dos nossos fios, né? Mas não vamos preencher a cabeça toda, vamos só até um pedaço dela. Que aí os fios são compridos, vai tapar toda a parte de trás. E aqui é a mesma coisa, do mesmo jeito a gente vai inserir a agulha sempre por entre os pontos e vai pegar uma carreira e vai indo colocando os fios nela, depois vai descendo as carreiras. Só cuida para ficar mais centralizado aqui na parte de trás da cabeça, né? Ó, aqui eu vou colocar mais um para o outro lado, para não ficar torto. E nós temos então aqui uma mecha de 5 fios. E aí é só seguir inserindo algumas carreiras para baixo. Aqui eu já fiz mais mechas, eu fiz um total de 6 mechas, 6 carreiras de mechas com os fios, ó, uma carreira abaixo da outra.
E já é o suficiente para completar toda a parte de trás da cabeça, ó. Quando a gente coloca ele assim para baixo direitinho, já tapou ali toda a cabeça ali atrás. Então já está bom, não precisa muito mais que isso. E aqui eu só vou igualar essas pontas aqui, que ficou com os fios um pouquinho maiores. Eu vou dar uma cortadinha então aqui nessas pontas que ficaram sobrando. Então só vou emparelhar aqui mais ou menos com a tesoura. Então essa parte aqui da cabeça está pronta. Agora nós temos que fazer a parte do rabinho. Ó, ficou bem bonitinho. A gente só tem que ajeitar para que ele fique arrumadinho. E agora vamos então fazer a parte do rabinho. Para fazer o rabinho é a mesma coisa, só que primeiro você senta ele e verifica ali a posição para iniciar então com o rabo. Então a gente coloca ali a agulha mais ou menos onde vai ser e aí começa a inserir os fios. Cuidar para fazer uma mechinha mais centralizada ali atrás, né, do corpinho. E é a mesma forma que a gente faz, a gente vai fazendo do mesmo jeitinho, só cuidar para pegar aqui os pontinhos, para que fique assim uma parte mais arredondadinha, né? Não fique tão espalhado esses fios, né? Então a gente vai ajeitando aqui conforme vai colocando. Vou colocar 3 aqui na mesma carreira. E aí eu já tenho uma posição certinha para colocar os outros abaixo dele. Ó, 3 fios aqui. E agora eu vou para a carreira de baixo. Para não ficar muito largo aqui essa parte, né, do rabinho. Então, vou fazer agora na carreira de baixo. Então, fiz 2 carreiras e agora entre essas carreiras que eu fiz, eu vou inserir mais uns fios aqui, para dar mais volume neste rabinho. Sem precisar usar mais carreiras, né? Senão vai ficar muito estranho aqui depois, muitos fios aparecendo. Assim a gente só dá volume, então, no rabinho, inserindo aqui por entre estas carreiras que a gente já fez. Puxa bem sempre, para que fique bem apertadinho ali os pontos. Vou colocar mais uns fios aqui no cantinho da lateral, sempre deixando ali uma forma mais arredondada, né? E agora nós temos que emparelhar também aqui essas pontas que ficaram sobrando. Só cortar aqui para deixar mais bonitinho. E o cavalinho Manchinha está prontinho e ficou simplesmente encantador. As cores valorizaram o amigurumi e o seu rostinho expressivo é de derreter corações. Uma fofura. Mas eu sou suspeita em falar, pois sou apaixonada por todas as minhas criações. Agora eu quero saber de você. O que você achou deste cavalinho? Gostou desta aula? Não esqueça que você pode personalizar as cores do seu cavalinho. E se os vídeos desse canal são úteis para você, te ajudam a aprender técnicas novas e amigurumis fofos, eu te convido a apoiar o canal se tornando um membro apoiador, clicando no botão Seja Membro. Você escolhe entre os níveis disponíveis e ajuda o canal a continuar crescendo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de curtir e compartilhar com as amigas. Muito obrigada por assistir e até a próxima!